Bora falar de saúde mental? Vamos nessa. Eu queria falar muito desse adolescente lá do surto, mas tem algumas perguntas aqui. Sim. As pessoas vão mandando e eu vou achando interessante. Vou abrir um parênteses antes da gente falar desse garoto. O ouvinte nosso, Bruno, falou assim: olha, eu tô tomando Zoptem para dormir. Eu tenho notado que minha memória piorou um pouco. E já aconteceu de eu fazer coisas no celular com o efeito do remédio que eu não lembro ter feito. Pergunta pro doutor se é o melhor remédio para dormir ou tem outra coisa que dá para ser usado. O Zoptem faz isso tudo mesmo? Pode fazer. Zoptem é o remédio da moda e prescrito por muitos médicos não especialistas. Porque é verdade que cada vez mais está sendo demonstrado na prática que é um remédio com efeitos colaterais tão intensos quanto o remédio tarja preta e que causa dependência intensamente. Eu já atendi pacientes que tomam 6, 7 comprimidos. Escutei relatos de colegas que atenderam pacientes que tomam entre 20 a 30 comprimidos de Zoptem para dormir. É um remédio que, por ter uma duração muito curta, ele muitas vezes não descansa sua mente quanto deveria, ele só arrasta o problema, ou seja, ele tampa o sol com a peneira. Você acha que está dormindo e descansando, você não está, você vai acumulando desgaste, e aí com desgaste mental você começa a ter disfunção da memória, da concentração, do foco, da sua energia, da produtividade, pode aumentar a ansiedade e agravar doenças, levando até um quadro de depressão grave se a pessoa não observa e trata adequadamente. Outra coisa importante é esse efeito meio rápido, ele é absorvido muito rápido, né? E ele tem um efeito direto no centro do sono, mas de maneira, às vezes, parcial. Então, você entra num estado de transe, de confusão, e pode ali tomar atitudes impensadas e agir de uma maneira, como se fosse uma parassonia, não tem? A pessoa fica sonâmbula. Você fica meio acordado e meio dormindo. Meio acordado e meio dormindo, ele coloca as pessoas nesse tipo de estado de transe. Eu acho assim, o Zoptem, se você falar pra mim que você vai tomar ele 1, 2 vezes por semana, por um período pra se recuperar, ou usar ele assim 2, 3 semanas seguidas no máximo, tudo bem. Mas como medicamento de uso contínuo, extremamente perigoso. Você tem N opções de medicamentos melhores. Trazodona, você tem o Valdoxan, que é a agomelatina, você tem o quê? Você tem Roserém, você tem N medicamentos muito mais seguros que podem ser usados sem induzir tolerância, dependência ou esse tipo de efeito colateral. Mas sempre com um acompanhamento médico. Um acompanhamento médico essencial, Deus. Com especialista faz toda a diferença. Não dá para se automedicar, não. Esse Zoptem eu já usei, isso... eu já contei essa história algumas vezes aqui, que chegou uma hora que eu não estava mais fazendo efeito, né? Eu tomava 3, 4, 5 e estava fazendo. Mas aí dormia, fazia coisa no celular, e como o Bruno disse aqui, então é realmente um medicamento que não é tão seguro assim, na minha opinião. E o doutor tá lembrando aqui, na época foi me prescrito por um médico que não era especialista na área. Tá na moda, rapaz. Me prescreveu. Os laboratórios, caindo, matando, mas adorando. E aí, como você é paciente, você acaba confiando ali em quem tá te prescrevendo, com né? certeza. Eu tenho, por premissa, confiar em quem tá me assistindo ali. E realmente não é um remédio interessante, não. Pelo menos eu não gostei, não. Turma, doutor, vamos lá deixar esse parêntese de lado e falar um pouco desse garoto. O que aconteceu para você que tá chegando agora no rádio e não tá na mesma página que a gente? Vou resumir a prosa aqui. Um adolescente de 17 anos, ele foi detido após agredir os pais e esfaquear uma funcionária de 46 anos de uma escola no bairro Renascença, na região noroeste de Belo Horizonte. Isso aconteceu na noite de ontem, tá? Conforme o boletim de ocorrência, os pais alegaram que o filho sofre de transtorno mental desde os 12 anos e que fazem acompanhamento médico dele junto ao Centro de Referência em Saúde Mental, que são o CERSAM, né? O CERSAM é uma espécie de um posto de saúde, não sei se eu estou explicando bem, mas é uma espécie de um posto de saúde para saúde mental, não é isso? Centro de Referência em Saúde Mental é o centro de saúde onde você procura quando você tem um quadro psiquiátrico. Agora, quer saber uma coisa muito triste? A maioria absoluta dos profissionais que atendem não são psiquiatras, especialistas qualificados. Entendi. São pessoas que estão em formação. O salário que a prefeitura paga não atrai, não cria vínculo para psiquiatras especialistas trabalharem e ninguém tá, sabe, se importando com isso. Sim. Tá todo mundo nem aí, se prestando num momento um serviço de epidemia, né, de saúde mental. Epidemia, que só tende a piorar. Doutor, vamos lá. Quando o senhor olha para esse caso, mais cedo a gente conversava um pouquinho, quando o senhor olha para esse caso, o que o senhor... É lógico que o senhor não examinou o rapaz, não tinha de ser uma questão mais profunda, mas olhando a grosso modo, o senhor imagina que pode ser o quê? Qual a hipótese? A hipótese é interessante, né? O diagnóstico
de episódio psicótico, surto psicótico agudo, ele é bem subjetivo. As pessoas tendem a associar a esquizofrenia, a transtorno bipolar grave, mas qualquer tipo de estado de estresse persistente, sabe, pode gerar um quadro de alteração, de desorganização mental. E aí você tem pessoas, já estudos demonstrando que 44% das pessoas que têm um surto psicótico agudo vão desenvolver alguma doença crônica depois. Ou vão se tornar esquizofrênico, ou vão... Você lembra da Vanessa Lopes, do BBB? Lembro. Ela teve um surto psicótico agudo. Então qualquer pessoa pode ter, se você não se preserva, se você dorme mal, se você se expõe a situações de estresse persistente, de desgaste, você pode ter. Aí o tempo vai dizer se você vai ser um esquizofrênico ou se você vai ser um bipolar, porque 44% desses pacientes vão apresentar. Agora, é muito interessante que fique claro, esses pacientes graves, que pelo que eu vi, o paciente faz tratamento desde os 12 anos. Cada vez mais 5 anos em tratamento, né? Cada vez mais estudos mostram, existem sinais pré-mórbidos em crianças e adolescentes. Vamos lá com esses sinais. Que Eu queria entrar nesses sinais. Desculpa te interromper, mas eu preciso pontuar essa questão dos sinais. Vamos supor, eu tô aqui na redação, a gente tem, sei lá, agora trabalhando em umas 90 pessoas, mais ou menos. Eu consigo observar, se eu conviver... Não, peixe que eu convivo todo dia. Eu consigo olhar para ele, ver alguma coisa, algum sinal que pode me dizer, olha, esse colega seu precisa de uma atenção? Ou uma pessoa leiga, como eu, que não tô ligado. Olha, com informações e orientações corretas, qualquer pessoa pode perceber. E quanto mais próximo você tá da pessoa, maior a chance de você acertar. Mas qual seria um sinal, por exemplo? Um sinal é uma alteração de comportamento abrupta, aguda, né? A pessoa está muito agitada ou se torna muito retraída, né? Os dois extremos são sinais, ou alterações persistentes e progressivas, que vão piorando. Então você tem alguém que começa a falar do mesmo assunto de maneira recorrente, como se esquecesse que te contou aquilo várias e várias e várias vezes. Ou então a pessoa começa a não dormir, ficar agitada, inquieta, não senta. Ou a pessoa começa a ficar retraída, se isola, conversa muito menos, entra no estado de mutismo. Esse é um sinal dos mais comuns. E o que eu recomendo a primeiro momento é abra os olhos, se aproxime e veja o que está acontecendo. Agora, tem sinais mais interessantes que podem surgir desde a infância, que é tipo assim, baixa expressividade emocional, a gente chama de afeto plano, sabe? Uma linguagem que não entra em questões emocionais, um rosto sempre meio engessado, congelado. Parece meio robô, assim. É um sinal de baixa consciência emocional. O que é consciência emocional, Júnior? É a capacidade de você correlacionar o que você pensa, o que você fala com sentimentos, com emoções. A pessoa que tem baixa consciência emocional, ela pensa coisas negativas de maneira repetitiva, recorrente, treina aquele pensamento sem perceber o sentimento negativo que está por trás daquilo. Ela vai acendendo aquela chama, aquela fogueira vai ficando com a chama cada vez mais intensa até que você tem um boom. Até que o cérebro entra em desorganização. Dificuldade de engajamento, de formar amigos, de ter vínculos afetivos, de fazer trabalhos escolares, né? Sinais de desequilíbrio emocional. Quando você tem desequilíbrio emocional, você tem dificuldade de pensar, de raciocinar, de absorver informações. É um cérebro esgotado, já é mais um sinal. Crianças que dormem muito mal, crianças que têm alterações fisiológicas, diarreia ou intestino preso várias vezes, alterações urinárias, né? Alterações digestivas, todos esses sinais orgânicos, dor de cabeça muito recorrente, todos esses são sinais de que tem um sofrimento mental e que merece ser investigado. Eu não estou dizendo que as crianças que tenham isso vão ter um surto São psicótico. sinais que podem apontar para a necessidade de levar essa pessoa para uma ajuda. Exatamente. Esse tipo de comportamento, cada vez mais você tem estudos trazendo. Olha, o surto psicótico ele não vem do nada. Você tem um cenário antes que sinalizou e que quanto antes você conseguir levar para ajuda, mais você preserva essa pessoa, mais você preserva a sociedade. E aí a gente entra numa questão que os sinais vieram, ele estava com ajuda psiquiátrica, ou pelo menos deveria estar lá no CERSAM, e não adiantou tanto. Então, é aquela história, você falou, pode ser que não esteja sendo ajudado da forma que deveria ser ajudado por causa das questões que a gente já conhece, política e papapá. Agora, tem pergunta aí, Peixe? Alguém mandou áudio pra gente? Vamos colocar pra gente ouvir o que o povo tá falando. Manda aí. Boa tarde, doutor Guilherme Loss. O transtorno bipolar, a pessoa pode surtar e ele pode gerar auxílio-doença? Obrigada. Sim. O transtorno bipolar é um quadro, uma doença mental grave, principalmente o tipo 1. Você tem o tipo 1, que é aqueles quadros em que a pessoa se veste de cowboy, fica bem alterado, fala que é amigo do Lula e tal. Esse é o tipo 1, que a gente tem a fase de mania franca. Amigo do Lula é ótimo. Eu já tive paciente, rapaz. Como é recorrente esse cenário. É mesmo. E aí ele sai dessa fase de grandeza, de eloquência, depois entra numa fase depressiva e vai alternando esses quadros.
sabe? Pode ter surto psicótico. A partir do momento, Júnior, que o seu pensamento tá acelerado e que você começa a amplificar e interpretar de maneira distorcida a realidade, o exercício recorrente vai tornando... Sabe aquela história que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade? A pessoa faz isso dentro da mente dela. E ela começa a ter ideações delirantes, ela pode ter um desgaste mental tão intenso que o cérebro dela começa a acender de um lado, apagar no outro. Ela pode ter alucinações auditivas ou visuais, comportamento agressivo, comportamento bizarro. E a partir do momento que você tem uma crise instalada, que pode ser com surto psicótico ou não, claro que você tem todo o direito ao afastamento, ao auxílio-doença até se recuperar e se tratar. Agora, essa ideia do tipo, olha, você teve um surto psicótico, você teve uma depressão grave, você teve uma crise bipolar, você vai aposentar, isso é coisa do passado. Hoje em dia, você tem médicos que já sabem que a maioria absoluta dos quadros, tratado adequadamente, você tem uma melhora importante e um resgate da capacidade de convivência social e de trabalho. Gente, é um assunto delicadíssimo, esse assunto da saúde mental. A gente trata dele aqui toda quarta-feira. Somos guerreiros aqui no rádio. Na quarta-feira a gente fala. Pioneiros. E desse jovem, o que me preocupa nisso tudo, é lógico que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto, né? Mas o que me preocupa muito, e a gente conversava mais cedo na reunião de pauta sobre isso, é que eu nem sabia desse detalhe que o senhor trouxe, doutor, de médicos não especializados atendendo nessas áreas, porque o salário não é compatível, né? Sim, exatamente. Mas eu fico sempre falando assim, pô, gente, a gente tem que procurar ajuda de saúde mental, pô, a gente tem que procurar ajuda. Mas as pessoas mais pobres é muito difícil, né? Para quem tem condição, você paga uma consulta particular, você paga uma terapia e tal. Agora, para quem realmente fica em segundo plano. É o que eu tô querendo dizer. A pessoa precisa encher as latas e colocar comida na mesa, né? E a saúde mental vai ficando para depois. E aí, eu tava dando um outro exemplo mais cedo. Fico imaginando o pai que sai cedo de casa para trabalhar, sai 4 horas da manhã, vem trabalhar aqui em Belo Horizonte, sei lá, de Ribeirão das Neves para cá, depois chega em casa 8 horas da noite, a mãe saiu também, porque vai fazer faxina ali, colar para ajudar em casa, aí os dois chegam em casa à noite, todos os dois cansados, o filho foi para a escola, voltou, ficou com a tia, com a vizinha. Eu fico imaginando essa configuração, que ela é muito comum, como é que isso está gerando distúrbios mentais, cansaços mentais, como é que está gerando pessoas que estão com a saúde mental debilitada, e me parece que a gente está só na ponta do iceberg com isso tudo. Esse é o meu grande medo, assim, quando eu olho para a situação toda. Parece que teremos para frente aí algumas gerações com problemas ainda mais agudos nesse sentido da saúde mental, e por isso que a gente está aqui no dia a dia, toda quarta-feira, para falar um pouquinho disso, tentar levar um norte, dar um caminho, trazer uma informação sobre esse assunto, que me parece sempre muito importante. Mas realmente eu estou muito preocupado com tudo que está vindo pela configuração da sociedade mesmo, né? E com a falta de tratamento mental na medida que precisa ter. Antes tinha muito preconceito, a gente foi conseguindo, falando muito, a mídia fala muito hoje em dia, e a gente foi deixando um pouco o preconceito de lado, ainda existe, mas deixou um pouquinho de lado, e agora a gente vê as pessoas que ainda não conseguem esse tratamento. Tomara que um dia a gente consiga ter um tratamento mais adequado. Mas, doutor, deixa aí seu WhatsApp, deixa o seu contato lá no Instagram para a turma te procurar. @Guilherme Loss, psiquiatra, sendo Loss L-O-S-S, Guilherme Loss, psiquiatra, e o Zap que é o 319-8212-6299. 8212-6299.